capítulo 7, versos 26 a 28. Hebreus 7, 26 a 28, acompanhe com reverência a leitura da infalível palavra do nosso Deus. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho, perfeito para sempre. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar? Clamando pela iluminação do nosso Deus. Santo Deus, a Tua palavra foi lida, a Tua palavra não erra, a Tua palavra não falha. E nós precisamos de uma ação poderosa do Senhor para ouvirmos esta palavra com atenção e crermos nela e colocarmos ela em prática na nossa vida durante a semana. Assim, desvenda os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua lei. Renova em nós um coração que guarda a Tua palavra para não pecarmos contra Ti. Instrui-nos, corrige-nos, edifica-nos. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Você não tem direito a acessar a presença de Deus. Você não tem direito a acessar a presença de Deus. Essa é uma das verdades mais duras da Escritura Sagrada ao homem caído. Porque todos fomos criados à imagem de Deus. E todos fomos colocados para morar com Deus na sua casa, que era o Éden. E todos nós fomos expulsos da presença de Deus quando em Adão caímos em pecado e escolhermos ficar longe de Deus. Você não tem acesso à presença de Deus. Estamos destituídos da sua glória e da sua presença e não temos mais o direito de acessá-la. Se tivéssemos brigado com o prefeito da cidade, por exemplo, e não tivéssemos mais acesso ao seu gabinete, e quiséssemos restaurar o acesso a esse gabinete, precisaríamos de um mediador. Alguém que fosse lá conversar com o prefeito e dissesse: deixa ele entrar. Igualmente, ou até semelhantemente, mas muito mais do que isso, se quiséssemos adentrar novamente a presença do Deus vivo, não poderíamos fazê-lo pelo nosso próprio mérito. Não poderíamos chamá-lo para tomar um café e conversar e resolver as diferenças. De maneira alguma. Precisaríamos de um mediador. Na antiga aliança, esses mediadores do povo e a presença de Deus eram os sacerdotes. Mas eles eram apenas sombras do sumo sacerdote que viria um dia para verdadeiramente mediar a nossa relação com Deus e nos dar de novo acesso à presença de Deus, a qual perdemos o direito. Esse mediador é Cristo Jesus, o sumo sacerdote. E Hebreus 7, 26 a 28 resume maravilhosamente o argumento do autor aos Hebreus, que começou já no capítulo 6 e vai se desenvolver até o capítulo 10, de que Cristo é este sumo sacerdote do qual nós desesperadamente precisamos. Por isso o título do sermão desta manhã é Cristo, o sumo sacerdote. Cristo, o sumo sacerdote. E neste texto aprenderemos duas verdades sobre este sumo sacerdote. Que ele é imaculado e que ele é o sumo sacerdote consumado. Cristo é o sumo sacerdote imaculado e consumado. Então, em primeiro lugar, olhando para o verso 26, aprenderemos que Cristo é retratado como o sumo sacerdote imaculado. Neste verso 26, se você contar, são usadas 5 expressões para descrever a Cristo. 3 são adjetivos, santo, inculpável, sem mácula, e 2 são expressões com particípios. O que é um particípio? Separado, voltando à aula de português, difícil, né? Separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. 3 adjetivos, 2 particípios. Muito bem. O grupo dos adjetivos quer enfatizar a ideia de que Cristo é verdadeiramente imaculado, sem pecado.
nós percebemos então a expressão santo, que não é a expressão principal para santo, é uma palavra mais rara, que indica que Cristo cumpriu todos os requerimentos divinos. Cristo cumpriu perfeitamente as obrigações da aliança impostas pelo Senhor. Ele possui mérito diante de Deus, ele é o verdadeiro piedoso, ele é o verdadeiro devoto ao Senhor. Diante de Deus, ele tem mérito, ninguém mais tem. O texto prossegue afirmando que ele é inculpável, ou seja, ele não tem maldade. Ele nunca fez o mal a ninguém. A terceira descrição é sem mácula. A ideia aqui é cerimonial. Ele não tem nenhuma mancha. Antigamente as pessoas podiam se manchar por tocar no morto ou tocar num objeto impuro, qualquer coisa do gênero. Cristo não tem nenhuma mancha. Ele é cerimonialmente perfeitamente puro para poder fazer esta mediação entre os homens e Deus. Ao contrário dos sumos sacerdotes que precisavam se banhar pela sua impureza, Cristo é sem mácula. Juntos, esses três adjetivos comunicam a perfeição imaculada de Cristo. Ele nunca quebrou a lei. Ele nunca foi manchado com absolutamente nada. Ele cumpriu perfeitamente as obrigações da aliança que Deus requeria do seu povo. Assim, Jesus Cristo é este sumo sacerdote imaculado. O grupo seguinte, que é o grupo dos particípios, começa descrevendo Jesus como alguém que é separado dos pecadores. A ideia aqui não é repetir o que já foi dito anteriormente, de que ele não tem pecado, mas de que ele foi fisicamente separado dos pecadores. Cristo Jesus viveu, morreu, entregou sua vida na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. Só que ele não está mais nesta terra. Ele foi separado dos pecadores. Tanto que o texto continua dizendo que ele foi feito mais alto do que os céus, que é uma clara alusão à sua ascensão. De fato, o próprio autor aos Hebreus vai explicar isso um pouquinho mais para frente, se você quiser acompanhar, no capítulo de número 9, versos 11 e 12. O que isso significa? É o seguinte: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Jesus Cristo entrou no Santo dos Santos. Não no Santo dos Santos do Templo de Salomão, o verdadeiro, no que não é desta criação, no que é da nova criação. Na verdadeira presença de Deus no mais alto dos céus. Ele foi separado dos pecadores, feito mais alto do que os céus. Ele nunca pecou. E ele não tem mais contato com pecadores. Este é Cristo Jesus, o sumo sacerdote, imaculado para sempre. E é deste sumo sacerdote que nós precisávamos e que nós precisamos. Enquanto todos os demais sumos sacerdotes levíticos eram pecadores, homens sujeitos a falhas e a fraquezas, este que nós temos é perfeitamente santo. Ele é o único que obteve mérito diante de Deus. Ninguém mais obteve. Por isso nós podemos adentrar o Santo dos Santos, e por isso ele recebeu o nome acima de todo nome. É nele que você precisa confiar. Confie somente em Jesus. Só Jesus pode levar você para a presença de Deus. Você não pode. Nem você criança, nem você adolescente, nem você jovem, nem você adulto, nem você idoso, ninguém que está aqui possui mérito diante de Deus. Todos precisamos de um mediador, de um sumo sacerdote assim, perfeito. Não podemos confiar em outras pessoas. Apóstolos não têm mérito diante de Deus, profetas não têm mérito diante de Deus, mártires da igreja não têm mérito diante de Deus, Maria não tem mérito diante de Deus. Você não tem mérito diante de Deus. Só Cristo tem. Só Ele é imaculado. Só Ele é o sumo sacerdote. E é nele que devemos confiar. No verso 26, então, aprendemos do texto que Cristo é este sumo sacerdote imaculado. E agora, nos versos 27 e 28, aprenderemos que Cristo é o sumo sacerdote consumado. Consumado significa completo, aperfeiçoado. Percebemos nos versos 27 e 28 que a última forma de descrever a Cristo será apresentada. Diz assim o verso 27, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo.
Para nós entendermos exatamente isso daqui, a gente precisa se lembrar da dinâmica do sacerdócio levítico no Antigo Testamento. Quando o povo sai do Egito, Deus revela a Moisés que Arão e os seus filhos seriam sacerdotes. E estes sacerdotes, então, eram responsáveis pelo serviço do santuário e pelo serviço do altar, primeiro no tabernáculo e depois no templo construído em Jerusalém. E assim, o principal trabalho dos sacerdotes era cuidar dos sacrifícios oferecidos no tabernáculo e, posteriormente, no templo, realizando esses sacrifícios e fazendo intercessão pelos pecadores para que eles pudessem ser aceitos por Deus. Esse é o trabalho do sacerdote. Lemos nos livros de Levítico e Números que esses sacerdotes trabalhavam no templo e no tabernáculo em diversas ocasiões especiais também. Havia tipos de ofertas diferentes e um calendário festivo muito rico em Israel. Um desses dias, talvez o mais especial de todos, é chamado de Yom HaKippurim, ou Yom Kippur hoje em dia, que é o dia da expiação. Ele é o ritual central da expiação de pecados em Israel. Expiação significa cobertura. A ideia da expiação é a ideia de que os pecados são cobertos pelo sangue, de que eles são completamente esquecidos, removidos, colocados para longe do povo. Levítico capítulo 16 descreve em detalhes como esse dia acontecia. E de fato era uma festa muito solene e cheia de ritos bem detalhados. O sumo sacerdote deveria estar totalmente paramentado, usando vestes santas e usando inclusive no seu paramento uma plaquinha que ficava na sua testa, escrito Santidade ao Senhor. Imagina a vergonha que era usar isso para um sacerdote que sabia que não era santo. Ele precisava de uma santidade externa, porque a santidade verdadeira ele não tinha. Nesta santidade externa, então, o primeiro ato do Yom Kippur é o sumo sacerdote sacrificar um novilho para fazer expiação dos seus próprios pecados. E então ele pegava o sangue daquele novilho, pegava o incensário, pegava brasas do altar, ia até o véu que separava o Santo dos Santos, o lugar da máxima presença de Deus, enchia o Santo dos Santos de fumaça para entrar lá dentro, tremendo de medo, porque corria a qualquer momento o risco de morrer. Os irmãos se lembram do que aconteceu com Uzá, quando ele tentou encostar na Arca da Aliança. Pois é, faleceu. Ele não podia fazer aquilo. O sumo sacerdote tinha o mesmo medo. Entrava no Santo dos Santos, pegava o sangue do novilho e aspergia sobre o propiciatório, a tampa da Arca da Aliança. Só para fazer expiação pelos seus pecados. Tudo isso. Depois ele tinha que sair, matar um bode e fazer o mesmo rito, levar o sangue, aspergir sobre o propiciatório, depois trazer o sangue do bode e do novilho, aspergir sobre o altar, para fazer purificação do santuário. Porque o santuário ficava no meio de pecadores e podia, por causa disso, ter impurezas também. Depois, o sumo sacerdote pegava um bode, um outro bode, chamado de bode emissário ou bode propiciatório, botava a mão na cabeça dele, confessava todos os pecados do povo, e um homem pegava e conduzia esse bode para longe. O ritual ainda é muito mais complexo do que isso. Mas até aqui já deu para perceber qual que é o argumento do autor aos Hebreus. Esse é o sacerdócio levítico. O sacerdócio levítico é realizado por sumos sacerdotes que eram pecadores, que precisavam oferecer sacrifícios primeiro pelos seus pecados e depois pelos do povo. As vestes santas, a plaquinha de santidade ao Senhor que eles usavam, era só uma santidade externa, porque eles não eram santos, imaculados, não eram inculpáveis, como é o nosso sumo sacerdote, Cristo. Eles precisavam se revestir de uma santidade externa e precisavam fazer sacrifícios por si mesmos, porque nenhum deles tinha mérito diante de Deus para fazer a mediação de que nós precisássemos, de que nós precisávamos, de que nós ainda precisamos. Todos esses sacrifícios, pior de tudo, não resolviam o problema, porque eles não eram feitos uma vez só, mas eram feitos, como diz o texto, todos os dias, que significa continuamente, ano após ano, todo dia da expiação, todo Yom HaKippurim, eles tinham que fazer a mesma coisa. É isso que os sacrifícios da lei de Moisés revelavam. Revelavam claramente ao povo a necessidade de um substituto. Vocês precisam de um substituto, e vocês precisam de um sumo sacerdote perfeito, e de uma oferta perfeita, para poder adentrar a presença de Deus de novo, porque você não pode
adentrar a presença de Deus por si mesmo. Mas na plenitude dos tempos, Deus o Pai providenciou o sumo sacerdote perfeito, completo, consumado, Cristo Jesus. Ele é muito superior aos demais sumos sacerdotes. E a primeira razão pela qual ele é muito superior está no final do verso 27. Veja, a segunda metade do verso 27 começa com a palavra porquê. É importante que nós prestemos atenção nessas conjunções, as palavrinhas que ligam uma oração a outra, uma frase a outra, uma sentença a outra. Por quê? Razão. Por quê Cristo Jesus é tão superior? Por que ele não precisa fazer como o sumo sacerdote antigo? Resposta do autor: porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Nosso sumo sacerdote é imaculado. Ele não precisa fazer sacrifícios por si mesmo. Ele não precisa se revestir de uma santidade externa, porque ele é perfeitamente santo. E é dele que nós precisamos. E mais, por ser perfeito, ele não é só o sumo sacerdote, ele é a própria oferta, ele ofereceu a si mesmo. Então ele é o sumo sacerdote perfeito, não só pela sua conduta perfeita, mas porque ele ofereceu o sacrifício perfeito. Jesus Cristo é o perfeito sumo sacerdote e a perfeita oferta. O sumo sacerdote consumado e a oferta consumada. Jesus Cristo, na sua pessoa, consuma perfeitamente toda a prescrição do Antigo Testamento de sacrifícios. É por isso que nós não realizamos mais. Nós não realizamos mais sacrifícios de bois e de novilhos, porque tudo isso se consumou, se completou em Cristo. Jesus é o sumo sacerdote consumado. A segunda razão da sua superioridade está no verso 28. O verso 28 diz: porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho, perfeito para sempre. A lei aqui é usada como uma figura de linguagem para a aliança no Sinai mediante Moisés. E ela é contrastada com a palavra do juramento. Nós temos esse contraste: lei, aliança em Moisés e a palavra do juramento. O que é a palavra do juramento? Se nós lermos no contexto, ali no verso de número 21, ele vai falar qual que é a palavra do juramento. Mas este com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Essa é uma citação do Salmo 110:4 que nós lemos na liturgia. Esta é a palavra do juramento. É a palavra dita por meio de Davi. Davi falando a respeito do seu Senhor, daquele que lhe seria filho, mas também lhe seria maior. Pois bem, esta palavra do juramento vem depois da lei. A lei nunca jurou a Arão e a seus filhos: tu és sacerdote para sempre. Nunca. Mas o Senhor, por meio de Davi, jurou ao filho de Davi: tu és sacerdote para sempre. Então o sacerdócio levítico de Arão e o de seus filhos é uma sombra. Cristo é a realidade. Cristo consumou isso na sua pessoa. O segundo contraste que nós temos no verso 28 é a fraqueza dos sumos sacerdotes segundo a lei e o Filho que é perfeito para sempre. Os sacerdotes eram fracos, eram homens pecadores e mortais. Nenhum deles tem sacerdócio perfeito porque nenhum deles cumpre o sacerdócio, cumpre a lei, cumpre as obrigações da aliança perfeitamente, todos eles têm pecado. E nenhum deles vive para sempre. Nenhum deles pode interceder por nós mediante, fazer essa mediação entre nós e Deus para sempre. Todos eles passam. Cristo consumou. Cristo perfeito para sempre. Ele cumpre as obrigações da aliança e ele permanece eternamente. O verso 25 diz isso. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. É isso que Cristo está fazendo na presença do Pai. Como ele é o sumo sacerdote consumado, perfeito, aperfeiçoado, nós temos a garantia de que temos pleno acesso à presença de Deus para sempre. Porque ele vive sempre para interceder por nós.
E o que é esse acesso à presença de Deus? Certamente é a nossa vida de oração. Como diz Hebreus no capítulo 4, chegamos, pois, confiadamente ao trono da graça para alcançar misericórdia em ocasião oportuna. Mas também, como nós lemos em Hebreus 10, o Santo dos Santos, a presença de Deus, é adentrada no culto. O culto no dia do Senhor não é uma reunião de amigos que gostam de Jesus e por isso se ajuntam para cantar musiquinhas e fazer orações e ouvir uma palestra motivacional. Isso não é o culto. O culto é todos nós reunidos, adentrando espiritualmente a presença de Deus, o Santo dos Santos. O lugar que o sumo sacerdote do Antigo Testamento podia entrar uma vez por ano, tremendo na base para não morrer, você entra. Você está agora. Você entra todo domingo. Todo o povo de Deus entra todo domingo. Bebês, crianças, jovens, idosos, todos na presença de Deus, adorando a Deus, servindo a Deus. Isso é o culto. O culto é o serviço que nós prestamos a Deus, ao louvá-lo com cânticos, a prestar atenção na sua palavra, a fazer súplicas e orações e ações de graças, adorando o seu nome. O culto é o momento em que Deus fala: eu sou o seu Deus e vocês são meu povo. Temam a mim e sirvam-me com integridade e fidelidade. E nós respondemos: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Eu estou citando aqui Josué, capítulo 24. Isso é o culto. É uma cerimônia de renovação da aliança com o povo. Nós temos acesso a essa presença de Deus maravilhosa, porque Cristo é o novo e vivo caminho, é o sumo sacerdote consumado. Concluindo a mensagem desta noite, meus irmãos, eu gostaria de falar-lhes que nós aprendemos de uma passagem densa e bela das Escrituras que Jesus Cristo é o sumo sacerdote, imaculado e consumado. E nós começamos esse sermão com uma das verdades mais duras da Escritura Sagrada aos pecadores caídos. Você não tem direito de acessar a presença de Deus. Mas nós vamos concluir com a sua contraparte, que é muito mais bela. Cristo, o sumo sacerdote, imaculado e consumado, nunca pecou. E foi exaltado aos céus. E entrou nos santos dos santos, que não é desta criação, no verdadeiro. E vive sempre lá, fazendo intercessão por você. Por meio dele. E somente por meio dele, você tem acesso livre à presença de Deus para sempre. Os seus pecados foram expiados, foram removidos, foram cobertos pelo sangue do Cordeiro. Você tem um intercessor a seu favor, que é Cristo, o sumo sacerdote, imaculado, consumado, para sempre. Confie nele. Confie somente nele. Que Deus nos ajude